Do Haiti. Como eu falei, é um país, ele é pequeno, ele tem 27.750 km², então é um terço dessa ilha que, quando foi descoberta por Cristóvão Colombo, chamava Ilha Espanhola. Ele é um país que tem aproximadamente 10 milhões e pouquinho de habitantes. 58% das pessoas vivem na área rural. Tem algumas cidades assim urbanizadas, como é o fato da capital. Então, na capital tem uma grande concentração, a capital também não é muito grande, uma grande concentração de pessoas. A economia deles é baseada na agricultura e agricultura de subsistência. Durante o período todo o histórico deles, a produção que eles tiveram, sobretudo no período que eram colônia, né, eles foram, eu não aprofundei muito, mas naquele processo de descobrimento, alguma pendência que tinha entre Espanha e França, então essa parte do território foi entregue para a França como um acerto entre França e Espanha. E aí, a partir disso, é que então a França que foi colonizar o país e trouxe os africanos, sobretudo da região do Congo, para agora está dividido em departamentos. Como tem ali no mapa, está em cores diferentes, são 10 departamentos. Mais ou menos equivale a departamento equivale a um estado. É muito mais assim a divisão, vamos dizer, política administrativa parecido com a França do que propriamente com o Brasil. Tem os departamentos e o departamento tem sempre um prefeito, o chefe do departamento, que seria equivalente ao nosso governador, e depois tem a comuna, que tem um responsável, que é o nosso prefeito, que eu não sei bem qual é o nome que se dá a essa pessoa que é o mesmo que o prefeito. Então, cada departamento tem um conjunto de comunas, um grupo de municípios. Dentro desse contexto, a religião predominante lá é o cristianismo, 95%. Desses 95%, 73% é de católicos. Depois tem os protestantes, um número maior, depois tem outros, inclusive eles têm igrejas de vários lugares, pequenas seitas também, que estão sobretudo nesse momento do terremoto, que vão para ajudar e começam a colocar suas igrejas lá. Como eu falei, a maioria deles são africanos, e são 99% negros, e alguns nativos, porque antes era ocupada também, e eu acho que é 1% só de nativos, e depois alguns europeus que ainda permanecem lá. Eles têm uma taxa média mais ou menos de 1,5% do crescimento populacional do país, até porque também o território não comporta muito mais. Agora, o que o Simone marcou bem ali para chamar a atenção, a população subnutrida é 58%. 58% da população é subnutrida. Depois também eu vou falar na hora de compartilhar mais a experiência específica. Tem muita gente que não consegue fazer nem uma refeição por dia. Sobretudo, para ter uma ideia, aqui é uma rua do centro da capital, Porto Príncipe, aqui é um bairro bem próximo dentro da capital. Ao contrário, ela, como é uma ilha e tem muita montanha, ela tem alguma semelhança com o Rio de Janeiro. A diferença é que no Rio de Janeiro, os pobres, as favelas, eles estão nos morros. Lá é o contrário. Aqui essa parte é a única de morro que tem habitação mais simples, mas os ricos estão nos morros e os pobres estão na parte baixa. Então, assim, tudo que é lixo, essa coisa toda que desce do morro, fica tudo onde vivem os pobres. Aqui, para também ter uma ideia, que já comecei a dar uma ideia o quanto foi impactante para mim, né? Eu não fazia ideia. O transporte coletivo deles lá é desse tipo aqui. Tem milhares desses carrinhos velhos que eles compram na República Dominicana, nos Estados Unidos, importam, dão uma ajeitada e isso vira então o transporte particular deles, lá, o transporte público deles. E são centenas e centenas. O trânsito na capital é um caos, porque de vez em quando isso vive quebrando. Então isso quebra, eles largam no meio do caminho e aí para tudo e você buzina para tudo que é lado. Então é só para ter uma ideia do transporte público. O outro chama Tap-Tap.
Depois, esse daqui é mais ou menos típico no Caribe, mas lá eles adaptam os caminhões, pintam assim, e esses são os ônibus usados para longo percurso. Que assim, ele é um banco de madeira dentro, sentam 6 pessoas, e é interessante de compartilhar isso, porque eu acho que são coisas que para a gente ir fazendo ideia. Viaja normalmente o motorista, um mecânico e uma pessoa só para buzinar. E eles andam numa velocidade enorme. Então, o tanto de pessoas, primeiro que vai lotado, esse daqui não tem, mas tem uns que vão ainda com colchão, com banana, carvão em cima, e quando isso bate, morre todo mundo. Então tem muito acidente nas estradas, que são imagens que você vê em muitos lugares, em Porto Príncipe, Oleogane, ou nas outras cidadezinhas no entorno ali. Quer dizer, são prédios que caíram totalmente. E continua, quer dizer, eu tive em junho do ano passado lá, já tinha isso e continuou do mesmo jeito, depois de quase um ano, mais de um ano. Aqui o Palácio do Governo está do mesmo jeito, continua dessa forma mesmo. O outro. Aqui é numa rua, acampamentos, é impressionante. Cada canto da cidade, cada terreno vazio, você vê acampamento. Ainda nesse momento, ainda tem mais de 600 mil pessoas morando em barracas. Mais de 600 mil. Sem água, deixa eu perguntar. O Haiti foi o primeiro país da América Latina a se tornar independente. Em 1796, mais ou menos, não me lembro exatamente a data, eles já começaram o processo para a independência. Em 1804, eles tornaram-se independentes. E foi o primeiro país com africanos que conseguiu se libertar da escravidão fora da África. O primeiro país. Então é muito chocante, quer dizer. Então teve um custo muito grande. Na época que eles estavam buscando a independência, me parece que eles tinham assim, um domínio ainda da França e da Inglaterra. E o custo dessa libertação foi durante não sei quantos anos uma alta taxa de tudo aquilo que eles produziam, tinham que entregar para pagar o preço da libertação do país. Então é um pouco por aí. Então, mas ali estava mostrando a foto. A gente estava tentando ir para uma paróquia para fazer uma visita e a gente não conseguiu ir mais porque não tinha como. Estava na montanha, né? O carro já não era muito bom. Depois que eu voltei para a minha base, me disseram que a gente tinha freio numa roda só e a gente na montanha. Então, para mim foi um desafio muito grande. Foi uma experiência, sobretudo, os 3 meses no final do ano passado que eu fiquei lá, foi uma experiência de passar por muita situação também de medo, né? E um desafio muito grande. Em alguns lugares não tem como você ir de carro. Então, é na moto. E depois de um dia de moto, eu nunca tinha andado de moto aqui, nem na garupa. Depois de andar num dia de moto nas montanhas, 2 pessoas de verdade, não é piada não, tiveram que me ajudar a tirar da moto, porque eu não conseguia descer da moto. Então, talvez se eu tivesse com meus 20 anos não precisasse. Mas água potável, você não tem água potável. Tanto é verdade que nos 3 meses que eu fiquei lá, mesmo com todo o cuidado, eu passei quase 2 meses doente, com diarreia, não podia comer a comida, porque eles não têm como conservar. E é claro, vai dizer, mas como que as pessoas vivem lá? As pessoas vão criando o hábito de viver naquela situação. E agora, a gente que não tem o hábito, chega lá, você sofre mesmo, né? Então, foi muito duro, e ali é uma prova. Os meninos estão tomando banho, um pouco mais para cima você vê que tem os porcos que estão comendo ali na beirada, os cavalos que estão ali, as pessoas vão lavar roupa, elas lavam roupa e depois já tomam um banho ali mesmo dentro da água e pega a água para levar para casa. A gente no caminho tinha encontrado essas senhoras com esse garoto de 14 anos, ele tinha malária, ele não conseguia mais caminhar, eles já tinham andado 2 horas e meia para ir num posto de atendimento, mas assim, o posto de atendimento que eu coloquei lá, uma auxiliar de enfermagem, na realidade é alguém que teve algum treinamento, não é nem um auxiliar de enfermagem, e tem que andar, às vezes você desce a montanha abaixo para encontrar um postinho, no interior é muito assim, para você encontrar um atendimento. Então eles pediram pelo amor de Deus que o menino não aguentava mais andar e subiram na caminhonete para a gente levar ele. Só para dar uma ideia
que eu pelo menos não fazia ideia que a situação fosse dessa maneira. Aqui, por exemplo, uma outra coisa que me chamou muito a atenção, até porque a Ângela é da área de educação, eu também sou da área da educação, e as escolas aqui, eles, se de um lado as crianças fazem um esforço, as pessoas, eles têm uma vontade de construir a dignidade. Então, mesmo assim que as roupas que chegam lá são roupas usadas, que chegam do Canadá, dos Estados Unidos, eles lá limpam, arrumam direitinho, eles inventam e fazem seus uniformes. Cada escola tem o seu uniforme. E aqui, às vezes, o sol é tão quente, porque eles estavam, não sei se é uma outra foto que a gente tem, mas a sala de aula na barraca. Bom, aqui é uma sala de aula no interior. Os padres, as igrejas se organizam. Aqui, cortaram lá e vê como é que é. É a sala de aula. E às vezes fica tão quente, que é muito quente. Inclusive no período mais fresco é quente. Então eles têm que ficar do lado de fora, debaixo das árvores, ensinando as crianças para elas poderem aprender, porque ninguém aguenta ficar dentro de um calor como esse.